Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui nós para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a respeito do monte, né? Subir ao monte. O que é realmente subir ao monte? Como devemos fazer isso? De que forma nós fazemos isso, né? A propósito de subir ao monte, é ouvir uma instrução de Deus, é ouvir aquilo que nós estamos querendo de Deus, né? Uma resposta do Pai a respeito de uma causa, de uma situação que tanto às vezes precisamos, até mesmo na caminhada, né, que nós temos, orientação daquilo, do nosso chamado, enfim, são muitas outras situações que nós pedimos a Deus a orientação dele. E no monte, o propósito é receber a resposta de Deus, a orientação do Pai, né? Mas antes da gente dar continuidade a essa pequena palavra, eu gostaria de pedir a sua ajuda para que esse canal ele possa chegar a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu neste canal, vai ali, se inscreva, dá um like aí, compartilha, né, essa mensagem para que ela também possa chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado pela sua ajuda. Bom, seguindo aqui, eu vou dar 4 exemplos, né, em quatro passagens na Bíblia, 2 em Êxodo e 2 em Mateus, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento, para mostrar que isso não mudou, continua da mesma forma, né? O significado do monte, o que significa o monte, né? E é maravilhoso quando a gente faz as coisas com sabedoria, né, daquilo que... Porque a gente espera receber algo de Deus, mas a gente tem que estar fazendo as coisas de acordo com a palavra, né, com sabedoria, do entendimento da palavra, para receber. Porque se a gente faz alguma coisa querendo receber de Deus, mas de qualquer jeito, sem foco, né, sem propósito, sem reverência ao Senhor, sem temor a Deus, a gente não recebe essa resposta, né? E a gente vê muito hoje as pessoas indo ao monte de uma maneira, parece que estão indo a um piquenique, parece que estão indo fazer um acampamento de escoteiro, né? As pessoas estão tão preocupadas em chegar no monte, tirar uma selfie para mostrar para todo mundo que está no monte. A cabeça, a mente está em outras coisas, em milhões de outras coisas, e esquece do propósito. Aí às vezes vai ali, ora ao Senhor e não tem resposta, porque não está preparado para uma situação dessa, né? E a gente, antes de ir ao monte, a gente tem que se preparar. Antes de subir ao monte, a gente tem que jejuar, né? Se consagrar ao Senhor, orar antes ao Senhor, pedindo a Ele orientação, já ir preparando o teu espírito para quando você subir ao monte, você estar ligado no Senhor, estar conectado ao Senhor. E aí os seus ouvidos espirituais vão estar abertos para ouvir o que o Pai tem para lhe falar. E a gente costuma, às vezes, a primeira vez que eu fui ao monte, eu fiquei muito assim, disperso por tantas coisas que aconteciam no monte. É muita gente aglomerado ali naquela situação, um grupo de oração, um grupo de louvor, um grupo prestando um culto de adoração ao Senhor. Nada disso está errado. A gente pode fazer isso em qualquer lugar, não é mesmo? Onde nós formos para louvar a Deus, o Senhor ali vai estar, né, nos abençoando, estando conosco. Mas o propósito do monte não é esse. O propósito do monte é uma conversa particular com Deus. Eu e Deus. É você e Deus somente. Você subiu no monte para ter um particular com Deus,
para ouvir Deus falar com você. Você não subiu no monte no propósito de adoração. Se você foi no monte no propósito de adoração, é outra coisa. Você foi ali para adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Ok, o Senhor vai aceitar a sua adoração. Mas aquilo que você quer ouvir de Deus é diferente. O monte, o propósito de monte é ouvir a Deus. E para isso, você tem que estar realmente sozinho. É você e Deus. Então eu trouxe 4 passagens na palavra do Senhor, nos mostrando, Deus chamando, para uma conversa em particular. E eu separei essas 2 passagens aqui, esses 4 versículos aqui, porque são emblemáticos, fortes mesmo, todos nós conhecemos, que é Moisés subindo ao monte, para receber a orientação do Senhor. Ali no monte ele recebeu também os 10 mandamentos, É Jesus também subindo no monte, O Jesus, filho do Pai, ele ia também ao monte falar com o Senhor, em particular. Então vamos lá, em Êxodo 19, de 1 a 3, diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Aqui mostra, que Moisés, Deus chamou para conversar com ele. E que o povo ficou lá, O povo não subiu para ouvir Deus falando, Deus não se dirigiu ao povo, Mas a Moisés, chamou em particular para orientar Moisés o que instruiu o povo, Porque o povo estava, embora tinham saído da escravidão, mas estavam perdidos ali, murmurando, reclamando, porque estavam no deserto, aquela situação toda, E ficaram realmente meio que perdidos ali no monte. Mas lá em Êxodo, capítulo 24, diz assim, versículos 1 e 2, diz assim: Moisés na presença de Deus no monte Sinai. Deus falou a Moisés: Subi ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Aqui Deus chama, Moisés e esses outros aqui para ir junto. Mas até uma parte Deus permitiu, até uma parte do monte Deus permitiu que eles ficassem lá em adoração a Deus. Mas Moisés subisse até o pico do monte onde Deus estava para ter um particular com Deus, que Deus queria falar com ele ali. Então nós temos que subir ao monte sabendo que temos que estar sozinhos, um particular nosso, com o Pai, para ouvirmos Ele, entender o que Ele quer de nós, a orientação a respeito da nossa caminhada, o nosso chamado aqui para servir ao Senhor. Às vezes queremos tanto servir a Deus, mas não sabemos direito o que é, como fazer, e vem uma pessoa e diz: você foi chamado para isso, e outro vem: você foi chamado para isso, e você fica meio que perdido. Quem vai te dar essa resposta é o Pai. É Ele que nós estamos aqui para cumprir o propósito dele em nossas vidas, não é mesmo? Então, se você tem alguma coisa para pedir ao Deus, perguntar a Ele uma resposta, um entendimento, algo que você não está tendo, não está conseguindo entender direito, vai ao monte falar com Deus.
mas sabendo como ir ao monte, quando ir, qual é o propósito. Não vai ao monte de qualquer jeito, porque você não vai ter resposta, né? Em Mateus 14, versículos 22 e 23, diz assim: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aqui, Jesus estava, ali pregando a palavra para uma multidão de pessoas. E no final ali, quando ele terminou, já ao tardecer, já no início da noite, ele dispensou as pessoas, para que eles fossem para casa, e orientou os discípulos: pega o barco e atravessa até a outra margem, que ele iria, mas se encontrar com eles depois, mas que primeiro ele subiria ao monte para orar ao Senhor, estar com o Pai, ele e Deus sozinhos, agora lá no monte do Getsemane, também uma passagem muito emblemática do significado de você estar sozinho com Deus. Aqui Jesus sabia que ele ia ser entregue, Judas estava prestes a traí-lo ali, entregando Jesus aos religiosos, e Jesus sabia que aquilo estava para acontecer e foi, se dirigiu ao monte. E diz assim em Mateus 26, versículo de 36 ao 39, diz assim: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sentindo, aquela situação para ser cumprida, a missão dele aqui na terra, e ele se entristeceu, se angustiou por tudo que estava para acontecer. Ele estava ali, eram os últimos dias dele, livre aqui, estava prestes a ser crucificado, vivo por nós, por amor a nós, Mas ele se angustiou e ele teve que, ele levou os discípulos com ele até uma parte e dali ele foi sozinho falar com o Senhor, E a gente lê essa passagem aqui e a gente vê que Deus não falou com Jesus, não deu resposta a Jesus. Muitas das vezes a gente quer uma resposta de Deus, mas Deus já nos deu esta resposta. Quando Deus nos colocou numa situação, quando Ele nos chamou para alguma coisa, Ele já deu a resposta. Aí a gente é que fica querendo uma resposta do que já foi dada. Eu tenho uma missão, você tem uma missão que Deus nos deu. Aí você vai pedir uma resposta de Deus de uma missão que Ele já te deu? E Jesus aqui, Ele pediu ao Pai, porque Ele estava angustiado por que ia acontecer com Ele. Pai, se for possível, me livra desse cálice, desse sacrifício, mas que se cumpra a tua vontade. Mas Deus não chegou para Jesus e falou: filho, e falou alguma coisa com Jesus. Não, Deus continuou calado. Mas Jesus entendeu. Jesus obedeceu aquilo que ele tinha que fazer, o sacrifício por nós. Então, que a gente venha a entender, quando tudo que a gente for fazer na nossa vida,
que a gente venha fazer direcionado por Deus. Tudo que Ele nos diz, tudo que Ele nos orienta através da palavra, né? Você quer ouvir Deus? A palavra, a Bíblia. Né? Você quer ser orientado em como seguir a sua vida? A palavra. Você tem dúvida, leu e não conseguiu? Você pode ir ao monte. Né? Aí eu também falo uma outra situação. Poxa, e se eu, por uma enfermidade, não posso ir ao monte? Por uma deficiência física, eu não posso ao monte. Aí, então, Deus não me dá essa oportunidade? Aí que tá, né? O monte é uma coisa que a gente tem que entender que, de certa forma, é simbólico. Nós podemos estar lá no monte. Podemos ir no monte, fisicamente no monte. Sim, com certeza. Mas também podemos fazer o nosso quarto de monte. Monte significa você estar sozinho com o Pai. Se prepara, né? Ora, se prepara alguns dias antes ali, vai se preparando, vai pedindo e vai pedindo orientação, Senhor. Na vontade, quando Deus quiser, Ele vai te responder. Quando você estiver preparado para receber a resposta e a bênção de Deus, Ele vai te dar e Ele vai te responder. Mas nunca fique preocupado em mostrar para as pessoas que você está no monte, que você está fazendo isso ou aquilo para Deus. Não. Quando a vitória vier, quando Deus te der a vitória, você vai na tua igreja e dê o testemunho. Deus me deu a vitória. Deus entregou a resposta. Dê o seu testemunho. É isso que Deus quer. Não se contamine por essas coisas, não. Sabe, de ficar preocupado que as pessoas saibam a sua dedicação com Deus. Isso não agrada a Deus. Você tem que estar preocupado em agradar a Deus. O que Deus está vendo de você, a sua entrega, a sua verdade, a sua fidelidade, a sua obediência ao Pai. É isso que Ele quer. Quer ser abençoado? Quer receber uma resposta de Deus? Seja fiel ao Pai. Seja obediente a Jesus, a palavra de Deus. Aí você vai ter resposta para tudo que você precisa. E aí você vai poder dar o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que nós, ó Deus, possamos entender que precisamos, Senhor, quando formos nos dirigir a Ti, estarmos focados no propósito. Saber o que vamos pedir, saber que o Senhor vai nos responder quando o Senhor quiser, na Sua vontade, no Seu propósito. Mas sabemos também, ó Pai, que o Senhor responde àquele que é obediente a Ti. Que nós venhamos, ó Pai, ter sabedoria, Senhor, de como Te servir. De como seguir o nosso propósito aqui, o nosso chamado aqui, Pai. Que venhamos ser servos fiéis, que venhamos ser discípulos fiéis, entregue a Ti, com gratidão a Ti, com alegria em nosso coração em Te servir. Obrigado, Senhor, que essa palavra venha abençoar muitas pessoas, que elas venham ter o entendimento do que é Te servir, do que é Te buscar e como Te buscar para ouvir a Tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez esse momento, agradeço ao Pai e peço, mais uma vez a você, se não se inscreveu, inscreva no meu canal, vai lá, dá um like, compartilhe, isso daí. Se você tem uma dúvida, um comentário a fazer, deixa aí embaixo aí, do vídeo ali, faz ali a pergunta que você tiver, um comentário que você tiver. Se quiser também pode ir lá no meu Facebook, tem um link aí embaixo, você pode se inscrever lá no meu Facebook e a gente pode conversar um pouco mais, ok? Na próxima vídeo a gente vai estar com uma outra palavra aqui de avivamento na fé. Amém? Até a próxima. Abraço. Deus os abençoe.